Bom dia! Quem dorme com Jesus acorda cheio de alegria. Quem vive com Jesus vive cheio da unção. Resolve seus problemas com jejum e oração. Bom dia! Bom dia, mulherada de fé! Começando mais uma live. Nossa última live de julho. Eu quero que o seu coração já se encha de alegria, já se encha da presença de Deus nessa manhã, que o teu coração possa estar aí cheio de gratidão por tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, que o seu coração possa estar diante de Deus com muita alegria nessa manhã. Eu quero te convidar, né? A essa manhã você pedir para que Deus te toque num lugar que Ele nunca te tocou. Eu quero te convidar a se entregar a Deus de uma maneira nova. Nós dizemos que Deus faz tudo novo, mas nós fazemos tudo igual. Então hoje que você possa se entregar ao Senhor de uma maneira nova. Se você não fica de joelho, fique de joelho. Se você não dançou, dança. Se você não fecha o olho, fecha o olho. Se você nunca escreveu, escreva. Mas entregue-se ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Se nós cremos que quando dois ou mais estão unidos na presença dEle, Ele está no meio de nós. Ele está aqui. Entregue-se na presença dEle. Entrega a tua vida. Entrega tudo que você tem. Tudo que você tem. Cada pedacinho seu, todas as suas preocupações, comece a entregar para Ele. Oh, Jesus. Eu querer, eu entendo a tua voz, quero me submeter. Canta pro teu Deus. Quero conhecer teus planos. Ah, Senhor, eu quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. E o tanto que eu já chorei. Quantas coisas você quis fazer da sua cabeça? Ah, quantas coisas você quis fazer porque você achava que era bom. Mas canta pra Ele hoje. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu preciso só virá por tua voz. Entrega tudo pra Ele. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sabe, nós fazemos tantos planos. Nós queremos tantas coisas do nosso jeito. Mas essa canção fala, Senhor, eu me abro ao teu querer. Eu quero ouvir tua voz. Deixa eu conhecer o que você tem pra mim. Deixa eu saber o que você tem pra mim. O meu próximo minuto é teu, tudo é teu. Entrega tudo pra Ele. Ah, Jesus, nós não queremos dar voltas no deserto. Nós queremos os teus planos. Passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Canta pra Ele. Me arrependo dos meus planos. Ah, Senhor, sem você nada nós podemos fazer, Senhor.
Sem você, Senhor, não tenho para onde ir, Jesus. Ah, Senhor, é só pelo Senhor. Ah, Jesus, eu quero te entregar nada menos do que tudo nessa manhã. O meu dia é teu, a minha semana é tua, os meus filhos, o meu tempo, Senhor. Não me deixe ir se não for nos teus planos. Ah, Senhor, me leva para passear. Deixa eu saber que eu não estou sozinha, Senhor. Leva-me, Senhor. Ah, Senhor, como é bom nós confiarmos em Ti, Senhor. Como é bom nós entregarmos tudo para Ti. Sabe quando eu canto essa música? E essa era uma música que a gente cantava muito na pandemia, né? Que diz, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Tudo é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu. Todas as vezes que eu cantava essa música, nessa parte que diz, né? Dou minhas mãos para ti, fecho os olhos e confio em ti. A cena que vinha na minha cabeça era aquela cena, sabe, do Aladim dando a mão pra princesa e ela subindo no tapete e eles voando. E o Aladim dizendo pra Yasmin, né, tem um mundo muito maior. Então, quando eu falo, Senhor, eu dou as minhas mãos para você, eu vejo Deus me levando para que eu veja o mundo de um jeito muito maior. A vida de um jeito muito maior. Deus te mostrando de drone o que você tá olhando aqui, sabe? Nessa situação, o que você às vezes está apertando o teu coração. Mas Deus tá falando, ei, existe um mundo muito maior. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E todas são todas. E você precisa ter essa certeza no teu coração. Se você tem a certeza no seu coração de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, o frio na barriga que você tá agora é pro upgrade do que o Senhor fará. Aquilo que talvez você tá se sentindo injustiçado agora é para aquilo que o Senhor te acrescentará. E eu não estou dizendo que Deus está fazendo isso, eu estou dizendo que a soberania do Senhor pega todas as coisas, até as difíceis, até as ruins, até as fraquezas, porque a força dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza, para que ele possa trazer upgrade para nós. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Sabe um filho que alguém vai lá e bate no carro do teu filho, e ele ganha, você vai dar um carro novo. Claro que não foi você que mandou bater no carro, mas você vai dar um carro novo. Nós precisamos saber que o nosso capital de graça, ele é aumentado. Ele é aumentado nesses momentos. Se você entrega tudo para o Senhor, que você possa dizer isso para o Senhor. Nós somos mulheres que muitas vezes queremos que Deus faça algo por nós, mas ficamos de braços cruzados. Nós queremos que Deus haja em nosso favor, mas ficamos de braços cruzados. Nós já fomos tão machucadas, nós estamos tão assustadas que nós nos encolhemos. Mas essa música diz, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Você pode fechar os olhos e confiar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Leva-me, Senhor. Qual é o plano do que o Senhor tem feito para esse semestre seu? Você já perguntou para o Senhor, Senhor, quais os teus planos para o meu semestre? Senhor, quais os teus planos para o meu semestre? O que o Senhor tem para mim? Sabe? Quais os teus planos? E muitas vezes você fez planos. Essa foi uma semana que eu revisei os meus planos do começo do ano, as minhas metas.
Porque no começo do ano a gente tem todo aquele impulso para viver o novo, para fazer o novo. Mas chega a agosto, a gente diz, ih, já acabou o ano. Olha que maluquice, né? Você diz, ih, já acabou o ano. Você até que se esqueceu do que você planejou. Você tá numa vivência de repetição. Mas nós precisamos ser comprometidos. Né? Enquanto há jogo, enquanto há bola, enquanto há tempo, é possível mudar o jogo. E aí eu fui rever essas minhas metas. E eu fico pensando, e acho que esse é um outro lugar, né? Mas quais são as metas de Deus para o teu ano? Quais coisas Deus ainda não cumpriu? Quais coisas são metas de Deus com você e que você ainda não cumpriu? Quais são os planos do Senhor? Você já parou para se perguntar para Ele, Senhor, quais são os teus planos? Quais são os teus planos? Porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. E é muito importante a gente alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Porque se o seu coração está alinhado com o coração de Deus, uau, esse vai ser o ano mais incrível da sua vida. O ano do sobrenatural, simplesmente porque você está alinhado com o coração de Deus. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Então alinhe o teu coração com Ele. Você viveu frustrações nesse ano, alinhe o teu coração com o dele. E esteja posicionado para que você possa viver tudo que Ele tem para você. E eu não sei quais são os planos de Deus para você, mas eu queria trazer aqui 10 razões do quanto vale servir a Deus. Quanto vale servir a Deus. Porque normalmente, sabe o que nós fazemos? Eu não sei se é só comigo isso. Mas normalmente, sabe o que a gente faz? A gente, lá no dia 31 de dezembro, né? Nós criamos uma lista de metas, nós fazemos planos. Quem tá nessa live que fez os 21 dias às 6 da manhã comigo, nos primeiros 21 dias de janeiro? Quem fez o desafio dos 21 dias de como começar diferente? Quem fez os 21 dias? Escreve aí, quem fez? Quem tava lá nos desafios dos primeiros 21 dias? Nós fizemos todos os dias, 21 dias, bem cedão, né? Foi bênção demais, a gente declarou bênçãos. Olha só, olha o povo que tava lá, olha o povo que tava lá. Eita, mulherada porreta, isso mesmo. Então, olha só, deixa eu contar uma coisa pra você. Olha lá, olha lá. Eita, que alegria! Uma mulherada que tava lá nos 21 dias, nos 21 primeiros dias do ano, declarando sobre o nosso ano, aprendendo posicionamentos importantes. Mas eu quero dizer uma coisa, talvez você tenha se esquecido do que você declarou. Mas eu quero te contar que Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu. Existem declarações que você abriu a tua boca para que o seu ano fosse diferente. Mas eu quero te lembrar que esse ano você já começou diferente. Porque normalmente no dia 31 nós fazemos uma lista de metas e depois nós pedimos, Deus, quero te entregar isso, me favorece, faz isso. Nós pedimos para Deus ajudar os nossos planos, é ou não é? Quantas vezes você já pediu para Deus te ajudar num plano teu? Não tem nada de errado nisso, ok? Não tem nada de errado nisso. Mas eu quero te contar que você começou um ano diferente. 2026 é para ser um ano bem diferente. Porque não é um ano que você começou fazendo os teus planos. É um ano onde você começou posicionada dentro do plano de Deus. Filha, é igual você jogar pro Real Madrid. Você quer jogar para um timinho ou você quer entrar no Real Madrid? Plano de Deus. Você vai viver coisas diferentes. Planos de Deus. Plano de Deus. Normalmente nós queremos que Deus venha cumprir os nossos planos. Mas poucas vezes nós dizemos, Senhor, como eu posso fazer para cumprir o teu plano? Tem uma frase que eu repito muito que vocês já sabem, que é incrível quando Deus entra na nossa vida, mas é sobrenatural quando nós entramos na história de Deus.
E eu queria trazer hoje 10 razões. Por que vale servir a Deus? E isso parece óbvio, tá? Mas a grande verdade, quando eu olho para as pessoas, eu penso, elas não estão ligadas no quanto vale. Porque se elas estivessem ligadas no quanto vale servir a Deus, elas não iam estar sentadas no sofá. Se elas soubessem o quanto vale servir a Deus, elas não iam estar empurrando pro outro fazer. Se elas soubessem o quanto vale. Mas a grande questão é que quando a gente não sabe o quanto vale, a gente se move pelo custo. Anota isso. Tudo na vida tem um quanto custa e um quanto vale. Tudo na vida tem um quanto custa e um quanto vale. Se você não sabe o quanto vale, você se move pelo custo. E não existe uma geração como a nossa que se move pelo custo. Porque não sabe o quanto vale. Por isso que é muito difícil sair do sofá. É muito mais fácil pedir iFood. É muito mais fácil cancelar alguém do que ter que me alinhar com ele. É muito mais fácil abandonar o barco quando não tá tudo bem do que ter que ir para a fábrica de conserto. É muito mais fácil. Mas a facilidade fala de baixo custo. Emocionalmente, quando você tá querendo baixar os seus custos emocionais, você vai se isolar. Por isso que uma pessoa que não tá bem, ela se isola, porque ela já tá com pouca energia. Então ela tenta baixar o custo emocional dela. Sabe quando você não tá bem e você quer ficar quieta no teu canto? Você quer só ficar quieta? Às vezes eu só quero ficar quieta. Quando nós vamos para o lugar do custo. Mas quando fazemos isso, a gente só tá baixando o custo. A gente não tá recarregando e vendo o quanto vale. Se você soubesse o quanto vale um abraço, ao invés de você se fechar, você iria pro abraço. Custa ajoelhar, minha filha? Custa. E se você acha que não custa, é que você tá ficando um pouco de joelho. Porque a perna dói, é um desconforto. Custa? Mas quanto vale? Tem um lugar só que você não faz essa conta. Eu quero te mostrar. Quanto custa ter um filho? Quanto custa? Você já pôs no lápis quanto custa ter um filho? Não só financeiro. Quanto custa do tempo seu, da tua vida, do teu corpo? Quanto custa? Mas por que a gente não faz essa conta? Porque quanto vale ter um filho? Quanto vale? Você tá lá, acordando de madrugada, cansado. Mas a hora que teu filho fala, obrigado, mamãe. Acabou pra você. Já recarregou tudo. Você é a melhor mãe do mundo, já recarregou tudo. Quanto custa e quanto vale? Se você não sabe quanto vale, você não vai fazer o custo. A Bíblia diz, por causa da alegria que lhe fora proposta, Jesus aceitou a cruz. Ele sabia o quanto valia. Por isso ele encarou o quanto custava. Ele sabia o quanto valia. Quanto vale servir a Deus? Quanto vale servir a Deus? E eu queria trazer para você 10 razões de você, neste semestre, você escolher colocar nos teus planos servir a Deus. E quando eu falo sobre servir a Deus, não é você assumir um papel na igreja. Não necessariamente. Pode ser também, às vezes Deus já tá te cutucando. Mas eu tô dizendo sobre você estar numa posição de servir. É você falar, Senhor, conta comigo pro teu reino. Conta comigo pro teu reino. É você dizer, Senhor, eu quero fazer parte do teu plano. Eu não quero só que você abençoe os meus planos, Senhor, porque existe um plano que é melhor e maior que o meu, que é o seu plano. A primeira razão do porquê vale servir a Deus. Às vezes, meninas, eu tô cansada.
Eu já cheguei a dizer para Deus um dia, Senhor, por que eu? Tem tanta mulher de fé com mais fé que eu. O dia que eu fiz isso no Zoom, né? Era quando Mulheres de Fé ainda tava no Zoom. Fechou minha câmera, as pessoas só ouviam a minha voz. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo falou, né, Fernanda? Porque não é você, sou eu, filha. Não vai se achando a última bolacha do pacote aí, não. É sobre ser pequena para que ele seja grande. Mas às vezes, você pode colocar o custo de servir a Deus e falar, ah, agora eu não quero mais, não vou pensar nos outros, vou fazer o que eu quero, vou fazer as coisas para mim, entendeu? Ah, você já viu alguém estressado? Porque alguém, às vezes, que era para ser um edificador, um cuidador, machucou você, se tornou um condenador, uma pedra de tropeço. E aí a gente quer abandonar o barco, mas eu quero te lembrar quanto vale servir a Deus. E a primeira coisa é que quem serve a Deus... E quando eu tava pensando nessa mensagem, só um parênteses. Quando eu tava pensando nessa mensagem, eu pensei assim, sabe quando você tá falando sobre uma empresa que você vai trabalhar? Ah, eu que trabalho no mundo corporativo. Quando você vai olhar para uma empresa, né? Imagina você falar, eu quero esse trabalho. Normalmente, nós não queremos trabalho. Quem quer mais trabalho? Talvez você fale, eu quero mais dinheiro, mas não quero mais trabalho. Mas eu quero hoje falar sobre o trabalho. Quanto vale trabalhar na empresa do reino? Quanto vale trabalhar na empresa do reino? Essa empresa, ela vai fazer com que você cresça todos os dias. Então, este trabalho, ele é um trabalho que você vai se melhorar como pessoa. Não é possível você trabalhar para Deus e você não crescer. Quando você olha para Pedro, como era o Pedrão do primeiro dia? Como é o Pedro das cartas? Não tem como você ser a mesma pessoa. Você está em transformação diária. É uma empresa de capacitação intensiva, aonde você vai mudar de nível todos os dias. Quando você está trabalhando no reino, o seu treinador é ninguém menos do que o Espírito Santo. E o seu treinador te conhece. E ele sabe exatamente, ele que te fez, ele sabe exatamente o que você precisa ser afiado, onde você precisa melhorar. Então, às vezes, você nem tá entendendo o que tá acontecendo, mas ele te bota pra jogar num lugar. Ele te bota pra ser parceiro de uma pessoa. Às vezes você fala, nossa, deu errado, mas ele tá te treinando, minha filha. Sabe por quê? Porque quando você trabalha na empresa do reino, você tá mudando de nível, o crescimento é contínuo. Você se dá conta de fraquezas que você nem sabia que você tinha. Você é fortalecido em lugares que você nem sabia. Você é confrontado. Você aprende todos os dias. Paulo chegou matando os cristãos. Paulo chegou achando que ele era o poderosão. E ele termina falando, meu filho, o bem que eu queria fazer, ó. Mas ele tá mudando a cada momento. Você vai vendo a transformação de cada um daqueles que faziam o serviço no Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero te contar é que as pessoas que entram para trabalhar na empresa do reino, as pessoas que entram para trabalhar na empresa do reino, elas não chegam perfeitas. E sabe aquilo que a gente fala? Ai, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos e a gente acha que é mágico? Fio, não. Se você disse sim e está disposto a ser treinado pelo Rei dos Reis, pelo Espírito Santo, por aquele que te fez, você vai crescer todos os dias. Mas ele vai te treinar todos os dias. Cada minuto seu vai ser um treinamento. Você vai mudar de tamanho, você vai mudar de forma, você vai ser renovado todos os dias. Número 2, esse trabalho é dinâmico. Esse trabalho é dinâmico e com emoção. Não é uma empresa onde você vai ficar sentado fazendo planilhas. O seu trabalho vai ser dinâmico e com emoção. Quando você trabalha na empresa do reino, quando você trabalha para Deus, você vai ser convidado a fazer coisas que você nunca fez, a experimentar partes suas
que você nunca experimentou. Você vai traçar planos e vai acontecer diferente do teu plano. Porque você vai viver os planos do CEO, que são os mais improváveis. Os mais improváveis. Imagina Gideão dizendo, vai pra guerra com um tambor, com um vaso, um apito e uma tocha. Você vai entender que os trabalhos de Deus são dinâmicos. E vai te dar frio na barriga. Mas também, terceiro, é um trabalho constante. Essa emoção não significa que você vai viver altos níveis de estresse. Não. Não. Porque quando você começa a trabalhar para o reino, você é tão apaixonado pelo seu CEO e você confia tanto nele, que há uma constância. Ele te ensina a enxergar de drone. Então a emoção é sobre o seu plano, mas a constância é você saber que ele já venceu. Ele é o dono de tudo. Ele já fez. Então, Eliseu, ele vai dizer, tá vindo uma tropa de guerra, tem um novato na empresa que fala, Eliseu, você vai ficar aí de boa, tomando a sua xícara de chá. E Eliseu vai falar, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E a hora que o novato olha para cima, existe uma cavalaria de guerra no céu muito maior. Você aprende a olhar de drone. Quando você trabalha na empresa do reino, você aprende a olhar de drone e não se pauta pelas circunstâncias. Você sabe que o Senhor, ele já venceu. Então imagina você trabalhar numa empresa que já venceu, que não dá errado, que Deus não perde o controle. 4. Você conta com o sobrenatural. Se você quer um trabalho que não é um trabalho apenas dinâmico, ele é sobrenatural. Se você quer ver e viver o sobrenatural de perto, escolha trabalhar para o reino. Não é ouvir milagres de outros, é viver milagres. Você imagina os discípulos? Agora você olha e tem vinho. Agora você olha e tem pão. E tem peixe. Agora você olha e o mar abriu, velho. Agora você olha. E aí Deus fala, toca a trombeta. E você toca. E as muralhas caem. Quando você vive o incrível de Deus, você conta com o sobrenatural. Há lugares que abrem portas para você e você não pagou nada. A chuva para. Você faz uma oração e a chuva para. Você faz uma oração e o lugar que tinha falado que você não ia poder entrar lá e fazer o evento que era para Deus, abre a porta. Você ajoelha e o teu marido que estava zangado no quarto volta de outro jeito. Ah, minha irmã, você vai contar com o sobrenatural. Eu não tô falando que é o mágico. Você não vai ficar mentalizando e vai voltar e a louça vai estar limpa. Eu tô falando sobrenatural. O agir da mão de Deus para aquilo que você não pode fazer. Os impossíveis vão acontecer. Os possíveis você vai fazer, mas você vai ver os impossíveis acontecendo. 5. Não tem desamparo. Quando você vai viver para servir a Deus, para trabalhar nessa empresa, não vai ter um dia que você vai se sentir sozinho. Não vai ter um dia que você vai falar, eu tenho que carregar tudo isso. Não. Você tem um ajudador. O seu cargo tem um ajudador. Adivinha quem é o ajudador? O CEO. Você vai sentar num cargo onde quem vai te ajudar é o CEO. Tá ruim ou tá bom pra você? Se o seu auxiliar, minha filha, não vai ser. O seu auxiliar não vai ser um estagiário que tá chegando. É ninguém menos.
do que o CEO. Jesus é o seu ajudador. Ele está sentado do teu lado. Ele vai cuidar de cada detalhe. Você já imaginou Sadraque, Mesaque e Abednego entrando numa fornalha? Mas eles entraram sozinhos? O rei disse, eram 3. Eu tô vendo 4. Dançando lá dentro. Porque deixa eu contar que o seu ajudador não é um cara ranzinza. Ele não é o seu avaliador. Ele é o seu ajudador. Ele não é um cara ranzinza. O seu trabalho, lembra, é dinâmico, é divertido, é divertido. Você vai dançar na fornalha. Você acha que Jesus é, né? Eu sempre falo isso. Você olha pro céu, você acha que o céu vai ser assim, ó. Meu filho, não vai, não vai, não vai. O céu é animado. Jesus fazia churrasquinho, dançava na fornalha. Entendeu? O céu vai ter geração que dança. Jesus estava dançando na fornalha. Esse seu trabalho vai ser animado. Mesmo que tenha fornalha, você vai dançar dentro da fornalha. Mesmo que você esteja dentro de uma salinha fechada, que nem Davi, que estava dentro de uma caverna. Sabe o que Davi fez lá? Coro. Quem que constrói uma orquestra com coros que vão cantar para Deus? Você imagina os soldados lá e Davi fazendo a música e a canção, a orquestra, coral para Deus, lá dentro. Time animado. Time animado. Pedro, mesmo na hora que ele errou e afundou, ele falou, Jesus. E Jesus dá a mão para ele. Então, o que nós precisamos saber é que, mesmo que você ache que você não esteja apto, você tem um ajudador que vai estar lá. Como tem sido incrível trabalhar para o reino e para mim. Esse é o maior presente. Desfrutar da presença. Desfrutar dessa presença que me ensina, desfrutar dessa presença que me completa, que faz quando eu não tenho. Ontem eu estava contando na mentoria que quando eu fui fazer Enem, né? Agora eu já posso falar há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, quando eu fui fazer Enem, lá no meu tempo, onde o Enem eram 64 questões. Lá no meu tempo, onde o Enem eram 64 questões, eu fui entrar pro Enem, eu tinha estudado, claro, bastante pro Enem. Mas no dia do Enem, eu namorava um moço e eu descobri que ele tava me traindo. E eu entrei no Enem chorando. Eu entrei aos prantos e eu disse, Senhor, eu não tenho como fazer essa prova. Mas eu tenho você. Eu preciso que o Senhor faça por mim. Eu não tenho nem condição de ler essa prova. O Enem, no meu tempo, tinha 64 questões e eu fiz 63. Eu acertei 63. Eu lembro da minha irmã corrigindo e ela falava, você vai gabaritar, você vai gabaritar, você vai gabaritar. Eu devo ter feito uma, né? Que foi a que eu errei. E o Senhor fez a 63. Porque eu sempre disse pro Senhor, Senhor, vamos fazer dividido conforme o tamanho. Eu faço proporcional ao meu e o Senhor faz proporcional ao seu. Você vai experimentar da parceria com Deus. E você vai fazer coisas proporcional ao seu tamanho e Deus vai fazer coisas proporcional ao dele. E por isso você vai alcançar tanto. E você vai viver o sobrenatural do transbordo. Você vai viver o transbordo do céu. Porque o Senhor é aquele que transforma a água em vinho. O Senhor é aquele que multiplica os pães e sobra 12 cestos. Não vai baixar nem o azeite, nem a farinha. Porque enquanto você está servindo aos planos de Deus, Ele garante o que você vai derramar. Você vai viver transbordo do céu. Entende? Você vai viver transbordo do céu.
Eu me lembro, sabe? Quando nós começamos o nosso primeiro spa e a gente não tinha o dinheiro para pagar as coisas, sabe? Um dinheiro ficou trancado numa conta que teve de uma mulher de fé que sofreu um processo. E a gente não podia fechar as coisas. E a gente falou naquele dia, Deus é o Deus da provisão. E nós alugamos 5 coisas e o decorador emprestou 40. E nós recebíamos doações das pessoas. E nós entramos no evento sem saber se a gente que estava trabalhando ia ter bolsa para nós, ia ter coisas para nós, porque nós compramos o que dava. E adivinha? Sobrou. Porque Deus é o Deus do transbordo. Deus é o Deus do transbordo. Você já viu uma árvore de manga que dá uma manga? Deus é o Deus do transbordo. Você vai experimentar transbordo. Você vai experimentar viver amigos do reino. Você vai experimentar conhecer e andar com amigos do reino. Não existe nada mais precioso do que você ter uma pessoa do teu lado que aprendeu a não te julgar, mas ser o seu intercessor. Porque aí você não precisa esconder as suas fraquezas, porque ele é com você. Não para te justificar das suas fraquezas, não para esconder as suas fraquezas, mas interceder para que as suas fraquezas sejam transformadas. Sabe? Você vai conhecer pessoas aonde você vai contar os testemunhos e elas vão pular junto com você. Você imagina como eram as conversas com os discípulos? Eu sento na roda das mulheres de fé e é incrível porque todo mundo quer contar o que Deus está fazendo na vida. E cada notícia que uma conta, todas pulam de alegria. Cada conquista é um grande testemunho. Você vai aprender a ter colegas de trabalho que vão querer te ensinar mais. Vão desejar que você melhore. E quanto melhores eles forem, mais eles vão querer te servir. Se não fosse assim, o dono da empresa não seria o seu auxiliar. É que tem gente achando que está trabalhando na empresa do reino. E está trabalhando na tipo net. Tipo reino. Usou a placa do reino. Mas é para o próprio ego. Mas quando você trabalha de verdade para Deus, você tem um pertencer diferente. Você tem amigos do reino. Você se sente inteiramente amado. Você experimenta de um amor. De um amor. Por isso você não faz as coisas mais por carência. Porque o Senhor te amou primeiro. Então você aprende a amar as pessoas de uma forma diferente. Eu não sou uma pessoa fofa, meninas. Sabe essa voz grossa que eu tenho? Eu tenho bastante testosterona. Eu sou uma pessoa realizadora. Eu não sou uma pessoa fofa. Ontem, a Joyce, uma amiga minha que é furacão do Mulheres de Fé, que realiza, faz as coisas acontecerem, ela me ligou. E a gente estava discutindo sobre o evento do Mulheres de Fé desse ano, que nós já vamos anunciar. Semana que vem tem novidade no ar! Ela me ligou assim, ó, o espaço é pra tantas pessoas, custa tanto, sei que lá. Eu falei, oi, tudo bom? Como é que você tá? Boa noite. E aí nós começamos a rir. Eu falei, junta eu e você, minha filha. Nós chegamos no Japão. Nós precisamos parar, olhar. Aí ela começou a rir. Às vezes eu já chego com o assunto, o João me cutuca. Porque nós queremos, eu sou direta. Mas o Senhor me ensina a ter um amor pelas pessoas. Que só pode vir dele. Eu lembro quando eu falei para uma mulher de fé, como eu amo teu coração. Ela falou assim, você precisa pensar antes de falar, menina.
Porque amor, falar amar é um negócio muito forte. Você não pode falar isso pra mim, não. Eu falei, então, é que não é com... É verdade, eu não tô falando isso pra te bajular. Não é assim, ai, querida, eu não sou a pessoa do ai, querida. Não sou. Na verdade, eu detesto bajulação. Mas eu ganhei de presente, pelo amor de Cristo, amar as pessoas. E eu amava aquela mulher com o amor de Cristo. E ele a conhecia, e ele me dava isso de presente. Você ganha um amor diferente. 9. Não, 8. Você vê as pessoas à sua volta se transformando. Os maiores milagres que você vive não são os de transbordo, de pão, de vinho. Os maiores milagres são as pessoas sendo curadas à sua volta. Você já imaginou como era para os discípulos olhar e aquele leproso ir voltando ao normal? O cara da mão mirrada ir voltando ao normal. O paralítico sair pulando. Mas você imagina cada discípulo olhando uns para os outros e vendo eles se parecendo mais com Cristo? Gente, quando eu olho para minha liderança, e eu falo, como elas estão mais bonitas. Como elas estão mais bonitas. E é uma beleza que não é só uma beleza